PEC do STF sobre as decisões monocráticas é muito barulho por quase nada. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazer tudo isso você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 24 de novembro, são agora 6 horas da tarde, e foi aprovada 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, a PEC no Senado, que versa sobre as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente relativas às leis aprovadas no Congresso Nacional e sancionadas pelo Presidente da República ou promulgadas. A PEC alterou a questão de que uma decisão monocrática não pode impedir que uma lei entre em vigor. Apenas o Pleno do Supremo Tribunal Federal pode fazer isso. Nas ações de direto de inconstitucionalidade, ou as ADPFs, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, enfim. A PEC aprovada, a emenda constitucional aprovada no Senado, que ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, e eu já toco nesse assunto, nesse ponto, ela é uma PEC muito enxuta e que não tem nada demais, nada estratosférico, porque o que está dizendo ali é justamente isso, que somente o Pleno do Tribunal Federal agora pode mudar, invalidar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e tendo entrado em vigor. E que, nesses casos dessas ações, quando são impetradas na Corte, na Suprema Corte, elas têm um período de 6 meses para que o Pleno aprecie. A gente tem situações hoje nesse sentido, diga-se de passagem, que muitas das vezes uma ação dessa fica anos parada no Supremo Tribunal Federal e, eventualmente, algum ministro, enfim, ou presidente da vez, bota a ação a jogo. E, convenhamos, também há decisões monocráticas que ficam demorando muito tempo para serem tomadas essas medidas. Então, essa PEC, ela tem aí esse caráter de estabelecer prazos para o Supremo Tribunal Federal. Se o prazo é pequeno, é muito, etc., isso é uma outra discussão. E tirou a questão da decisão monocrática, salvo quando for um período do recesso do judiciário. Aí a decisão monocrática ela fica valendo, e na volta da corte, né, ao fim do recesso, a corte tem 30 dias para julgar no Pleno a ação de constitucionalidade, enfim, a decisão liminar. Salvo, há também questões que cabe ainda ao Supremo fazer, por exemplo, ações, leis que criem despesas para outros poderes, ou que atrapalhem a questão de pagamento de salários, vantagens de pagamento, esse tipo de coisa. A íntegra, o inteiro teor, usar um termo do site do Parlamento, o inteiro teor, a íntegra da PEC aprovada no Congresso, no Senado, vai estar na descrição do vídeo. Então, acabou aqui, vai lá e assiste. Bom, então essa PEC foi aprovada no Senado e começa a tramitar na Câmara dos Deputados. E cabe ao presidente da Câmara dos Deputados agora, o Arthur Lira, decidir se o rito que vai dar isso, a velocidade. E, ao que tudo indica, ele já andou declarando, que vai dar o rito normal, com calma, etc. Então, essa PEC do Supremo vai ficar lá para setembro. Se os deputados alterarem uma vírgula sequer dessa PEC, o texto volta para o Senado. E, em tese, tem que tramitar tudo de novo. A gente sabe que quando os caras querem, faz
os arrumados, né? Não, vamos aprovar a parte do texto que as duas casas concordam, e aí a segunda parte aqui a gente vota e devolve, tem toda essa coisa também. Ah, e lembrando que a PEC também diz que quando temas dessa natureza forem apreciados, tem que ser informado tanto o Senado quanto a Câmara de Deputados e o advogado-geral da União. E por que é muito barulho por quase nada? Primeiro, porque ele não muda muito pouco. Veja, o regramento para as ações diretas de inconstitucionalidade ou para a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela já prevê que essas questões precisam ser votadas em plenário, né, que já fixam que as liminares suspendem a validade da lei. Elas precisam ser votadas em plenário rapidamente, enfim. Então, a mudança na prática é muito pouco. Mas por que essa grita? Principalmente dos ministros do Supremo, porque tirou-se um naco de poder. E nenhum poder quer perder poder. E até aí tudo bem, tudo certo, não está nada errado com isso, tão somente por conta disso. Tirou-se o naco do poder. Por mais que esse naco tirado nesse momento signifique nada, quase nada na mudança do que já ocorre no Supremo, pelo menos no papel deveria ocorrer nos trâmites do Supremo Tribunal Federal. Mas isso pode dar vazão ou abrir a porteira para que o Congresso comece a interferir em outras questões do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe, não precisa adorar a pílula aqui, que já há muito tempo que há problema na relação entre os poderes. Também a gente não precisa adorar a pílula aqui, que a Constituinte de 88, a Constituição de 88, deu muito poder ao Supremo Tribunal Federal. Há quem diga que proporcionalmente mais poderes o Supremo Tribunal Federal tem, a Suprema Corte Brasileira tem em relação aos outros poderes do que no comparativo com outros países. Se precisaria um estudo mais aprofundado sobre isso, enfim, eu não tenho essa informação com clareza, mas de fato há muito poder do Supremo Tribunal Federal. Mas não há necessariamente nessa PEC esse ataque. Mas os ministros chiam, tem que chiar, e eu tenho para mim que muitas dessas falas dele de crítica e tal foi prevendo inclusive mudanças na Câmara dos Deputados que aí teriam um naco maior de poder do Supremo, ou para dizer o seguinte, não venham para cima porque a gente responde, enfim. O maior problema, a meu ver, nessa questão da PEC foi o tempo político. Agora a gente precisa de um momento que não de concordância em 100%, não de consensos construídos, inclusive artificialmente, mas de uma relação muito tranquila dos poderes sem conflito. O noticiário político, a mídia gosta muito de jogar que está tudo uma confusão, tudo um caos, rompeu tudo, o governo, o Supremo vai em uma guerra institucional, está no horizonte próximo no Estado brasileiro. E isso não é verdade, isso não é assim. A gente não vive esse momento de pré-guerra institucional no país, nada disso. Mas a gente tem essa PEC já aprovada no Senado e precisa ser aprovada na Câmara, enfim, como eu já falei, se a Câmara mudar uma vírgula, volta para o Senado, se não mudar, aí vai para a sanção ou promulgação, etc. E aí pode ter recursos contra essa PEC, o Supremo ainda julga, enfim, essa novela vai durar muito tempo. Eu cheguei a comentar um pouco quando começou essa quizila aí entre Congresso e Supremo, e no outro vídeo que eu fiz, eu pontuei que muito dessa coisa se dá, entre outras coisas, pelas eleições das mesas diretoras de Câmara e Senado, que encerram ao final do ano que vem. Se a gente for parar para lembrar um pouco, a gente vai ver que é como se Senado e Câmara tivessem trocado os sentidos, a fiação trocada. Se alguns meses atrás, final do ano passado, começo deste ano, era a Câmara dos Deputados que eram mais arredia ao Supremo Tribunal Federal e o Senado mais calma, jovem, agora isso se inverteu. E aí você tem N situações, entre elas a eleição da mesa diretora, principalmente do Senado, já que o grupo Pacheco Alcolumbre não tem essa vantagem toda, como tem o Arthur Lira na Câmara dos Deputados. E aí você ter os votos dos senadores da extrema-direita, ajuda, nesse sentido, a garantir mais a eleição. É bom a gente lembrar que a eleição do Pacheco se deu dentro do colégio de 81 votos, numa relação favorável ali,
em termos percentuais, mas em números objetivos é uma diferença muito pequena, porque o colégio eleitoral de 81 senadores é pequeno. A gente tem isso. E na Câmara de Deputados, a situação da Folha, até onde se sabe, é mais tranquila em relação à eleição da mesa diretora. Também a gente teve, quando Lula foi eleito, todas as avaliações, e isso é fato, é verdade, não é narrativa, a correlação de força no Senado era mais favorável que na Câmara de Deputados, e a maioria dos esforços do Poder Executivo para a construção de sua base se voltou para a Câmara de Deputados. Então, os senadores também estão muito ali com um sentimentozinho de rejeição, etc. Mas essa grita é muito por conta disso. O timing também foi meio por isso. Também a gente não precisa adorar a pílula aqui e admitir, reconhecer que o Supremo também se envolveu em muitas questões intercorpores de rito, de processos do parlamento brasileiro, como, por exemplo, há uma decisão judicial determinando prazos para que as CPIs sejam instauradas, uma vez que aprovadas, lidas, etc. Os partidos são obrigados a indicar seus membros um prazo determinado, quando antes ficava ao sabor a conjuntura, a conversa interna entre os líderes partidários, entre os congressistas, etc. Então, esse tipo de choque, digamos assim, ele é natural na vida institucional brasileira e provavelmente, acho que todos os países do mundo que têm estrutura minimamente democrática do seu Estado, enfim. Por isso que a grita é por quase nada. Já a outra PEC que está para começar a tramitar também no Senado, que estipula mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui o vídeo não é objetivo, não é esse, de debater esse tema, mas de antemão já adianto, porque quando esse tema veio à tona eu parei um comentário sobre. Eu sou favorável a que os ministros do Supremo tenham mandato. Sim, por quanto tempo? 10, 8 anos, 20 anos? Aí esse debate eu não sei fazer, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas que tenha um tempo, sim. Acontece que isso ocorrendo precisa descer, inclusive, para os outros tribunais colegiados, STJ, tribunais regionais federais e tribunais de justiça nos estados. E aí isso é um problema que, se os caras pararem para pensar, ele é até mais complexo do que as decisões monocráticas. Mas é isso que a gente precisa entender, não cair na pilha do noticiário de uma iminente guerra institucional no país, entender que é do jogo, entender que sim, tirou um naquinho de poder do Supremo essa questão da decisão monocrática, mas na prática muda muito pouco ou quase nada.